Olá, estamos de volta a mais um episódio de Inovação e Sustentabilidade e hoje eu converso com a nutricionista Larissa Amorim. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly, obrigada. Larissa, a gente vai conversar hoje sobre um tema que eu acho que é de interesse de todo mundo. Emagrecimento para o final do ano. Todo mundo começa aquela história, projeto verão, né? E acaba levando de qualquer jeito e não consegue resultado. Como é que a gente faz isso? Emagrecer agora, de novembro até o final do ano. Sim, inclusive um reflexo que a gente pode observar disso são as academias. Agora o fluxo da academia aumentou muito, tem muito mais pessoas fazendo atividade física e também buscando fazer uma dieta para emagrecimento para o final do ano. Podemos contar aí que a gente tem 2 meses em média para o final do ano. É possível? É possível. Dá para fazer isso com saúde, só que não aquele emagrecimento em grande quantidade, né? Um emagrecimento muitas vezes abrupto. A gente consegue fazer um pouco mais leve, dependendo do grau ali de cada indivíduo, mas é possível sim. Quando a gente fala em emagrecimento, até às vezes, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, não é nem o caso da pessoa emagrecer. Ela trocar alguns alimentos e dar uma desinflamada no organismo já dá a sensação de que ela emagreceu, né? Exatamente. Porque assim, normalmente as pessoas têm uma dieta e dieta não necessariamente é só uma dieta restritiva. Dieta significa modo de vida. Então tudo aquilo que você faz, seja saudável ou não saudável, é a sua dieta, é o seu modo de vida. E a partir do momento que você faz algumas mudanças, você começa a ingerir mais água, o seu intestino já começa a funcionar melhor, você já percebe a sua barriga desinchar, você começa a fazer uma caminhada, já melhora também, começa a incluir vegetais, frutas, fibras, todo o seu organismo começa a funcionar como devidamente ele precisa funcionar, com vitaminas, minerais, nutrientes, e aí ele entra num pleno funcionamento. O ideal, então, seria primeiro a pessoa passar por uma bateria de exames, né? Com certeza. Eu acho, para entender o que faz mal para ela, o que não faz, porque às vezes a gente tem intolerância a algum tipo de alimento que a gente não tem nem consciência disso, né? Exatamente. São os tais dos achismos ou então as informações que são mal divulgadas nas redes sociais. Isso acaba acontecendo com muita frequência, a gente acaba recebendo muito essas dúvidas dos pacientes no consultório. Tem gente que muitas vezes pergunta se o whey engorda. O whey não engorda, o whey tem uma finalidade. Se você tem uma certa restrição, se você tem uma intolerância, uma sensibilidade à caseína, à lactose, aí você precisa retirar. Ele não vai te fazer bem, mas ele não vai te engordar. Se ele estiver adequado na sua dieta. E muitas vezes o que eu falo para as pacientes, você gosta de chocolate? Gosto. Vou adicionar um chocolatinho na sua dieta. Mas eu posso comer chocolate? Pode, porque está calculado, faz parte das calorias, está programado. Então, assim, passando por essa bateria de exames, vamos ver o que está em deficiência, vamos corrigir essas deficiências nutricionais. Pode ser via oral, pode ser via injetável. E aí a gente entra com a parte alimentar. Vamos fazer algumas mudanças na dieta, nada de mudanças bruscas também, a gente sempre começa devagar e dependendo do objetivo, existe sim protocolos detox que dá para fazer, existe protocolos de jejum intermitente, dieta low carb, todos eles têm a sua validade, porém tem um momento específico para acontecer. Então, você tocou num assunto agora, essa história de detox, né? Tem muito vídeo na internet, suco detox, sopa detox. Não é todo mundo que pode, né, consumir aquilo que está sendo colocado ali e pode fazer mal para alguém. Justamente. É como se automedicar, né? Mesmo sendo com coisas naturais. Mesmo sendo com coisas naturais. Por quê? A pessoa ela só vai incluir aquilo e muitas vezes ela vai querer excluir. Então ela pode sim entrar numa deficiência nutricional. Ela vai substituir uma refeição por um suco detox, não é isso o indicado. O indicado é a gente fazer uma dieta anti-inflamatória, tirar vários tipos de alimentos industrializados, ultraprocessados, fazer mesmo a retirada daqueles alimentos que não fazem bem normalmente para todo ser humano. E aí a gente coloca os alimentos naturais, um suco específico para tomar em horários específicos, tudo calculado de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Quando você fala em alimentos que não fazem bem para o ser humano, a gente poderia dizer que o leite está incluído aí? Porque eu tenho visto tanta gente, né, descobrir agora que tem intolerância à lactose e que antes não fazia ideia disso. E que antes não tinha, né? Eu tô pegando muitos casos também assim no consultório que tá sendo diagnosticado a intolerância à lactose e aí a gente faz a retirada. Mas se você me perguntar se o leite é inflamatório, eu afirmar isso seria errado, tá? Dentro do campo científico é uma forma errada de afirmar. Então o que acontece? O leite, ele tem citocinas inflamatórias. Então para alguns indivíduos isso pode causar algum tipo de inflamação,
constipação, algum tipo de distensão abdominal, inflamação no intestino, a gente precisa retirar. Mas para outras pessoas isso não influencia em nada. E ela pode consumir, inclusive o leite, ele é um alimento nutritivo, ele tem muitos nutrientes, então ele vai fazer bem para determinado indivíduo. Já para outros, ele não faz. E com o tempo, o que acontece? Normalmente, nós não temos a enzima lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose presente no leite. E o que acontece? Ao longo do tempo, devido à alimentação errada, a imunidade desse indivíduo vai baixando. Então, ele vai ficando com aquele intestino mais inflamado e preguiçoso. Por quê? Por conta do leite? Não, por conta de todo o contexto alimentar que ele está envolvido. Isso envolve alimentos industrializados ultraprocessados, fast food, álcool, gorduras. Então, o intestino dele vai inflamando por diversas outras questões. E a lactose, por ela ter esse potencial inflamatório, ao longo do tempo, o indivíduo vai acabando desenvolvendo essa intolerância à lactose. Por isso que a incidência de intolerância à lactose tem aumentado tanto. A indústria, vendo isso, começou a desenvolver vários alimentos zero lactose, alimentos veganos e por aí vai. Mas se o leite é inflamatório, ele não é, mas ele tem citocinas inflamatórias. E tem diferença do leite de caixinha pro leite pasteurizado, de saquinho? De saquinho, tem diferença sim. A diferença é que o leite de caixinha, ele passa por um processo maior de industrialização, de processamento. Então, ele vai ter ali alguns aditivos para aumentar o tempo de prateleira dele. Já o pasteurizado não, tanto que ele está num saquinho, ele está mais vulnerável ali, ele não está tão protegido. Então, ele pode acontecer de estragar mais rápido, oxidar mais rápido. E é o leite que menos tem aditivos. É mais natural. Exatamente. Né? Então, por exemplo, para algumas pessoas que têm uma sensibilidade ao leite de caixinha e quer continuar consumindo leite, vale a pena testar o pasteurizado. Vale a pena testar o zero lactose. E tem vários zero lactose que não é só retirado a lactose, mas sim é adicionado a enzima lactase, que é para melhorar a digestão. Consegue ver na descrição? Consegue ver na descrição. Então, tem alguns leites que têm adicionado a enzima lactase e tem outros leites que têm retirado a lactose, que é o açúcar do leite. Então, gente, para quem tem a intolerância maior, é melhor o que é adicionado à lactase? Depende. Tudo vai de um teste. Então, eu não posso... Dentro do ramo da saúde, a gente não pode afirmar 100% tudo. Então, depende do indivíduo. A gente sempre vai testando. Então, a gente testa. Fez bem o zero lactose com a enzima adicionada? Pode consumir. Uma vez ou outra. Fez bem o zero lactose sem a lactose adicionada? Prefira aquela opção. Então, sempre a gente vai de testes. Tá, Larissa, vamos dizer assim, eu chego para você hoje e falo, doutora, eu quero perder 3 quilos ou 2 quilos até o Natal, ou pelo menos eu quero desinchar um pouco. Quais são os passos para começar esse tratamento? Eu acho que esse é o momento assim que todo mundo vai parar para querer escutar. Então, primeiramente, fazer todas as refeições de 3 em 3 horas, não necessariamente, quando você sentir fome. Adicionar mais fibras que vêm dos vegetais e das frutas. Não pular o café da manhã, é muito importante, muito importante. Tem muita gente que, eu acordo sem fome no café da manhã, então eu pulo. Não é o melhor indicado. Alguns estudos, inclusive, mostram que aumenta a chance de desenvolver problemas cardiovasculares por não fazer a primeira refeição do dia. Isso faz com que você tenha mais fome ao longo do dia e acabe comendo em grande quantidade no final do dia. Sim. Então, o mais indicado comece a testar, colocar os alimentos aos poucos no início do dia. Todos os macronutrientes. O que são macros? Proteína, carboidrato e gordura, de boas fontes. Então, faz o café da manhã bem recheado, aí faz um almoço, um lanche da tarde e um jantar um pouco mais leve. O primeiro passo é melhorar a composição da dieta. E para isso, logicamente, consultar com o profissional nutricionista. Depois disso, seguindo junto com a atividade física. Tudo isso já vai ajudar bastante. E também melhorar a ingesta de água e do sono. São os pilares bem importantes. Dieta, que é a parte da alimentação, exercício físico e sono. E também o controle do estresse. A pessoa quando começa a fazer atividade física, ela já dorme um pouco melhor. Já dorme um pouco melhor, isso. Porque durante o exercício físico, a gente libera endorfinas. E essas endorfinas, elas vão causar uma sensação de bem-estar e prazer, que ao final do dia, isso vai gerar um relaxamento. Então, você vai se sentir mais leve no final do dia e, consequentemente, vai dormir melhor. Bacana. Acho bem legal, você fala com bastante propriedade sobre o assunto. Deixa a sua dica, então, para quem quer emagrecer. O que tem que fazer primeiro? Liga para a doutora, né?
Primeiramente, tá? Consultar com o profissional nutricionista para fazer um ajuste na sua alimentação. Caso isso não seja possível, então melhorar toda a composição da sua dieta. Inserir bastante frutas, vegetais, beber bastante água. Então existe um cálculo adequado para você beber o mínimo de água no dia e praticar exercício físico. Além de também fazer ali o controle do estresse, o manejo do estresse. Às vezes a gente sabe que é meio difícil hoje em dia, mas é possível através de práticas meditativas, dormir mais cedo. Então tudo isso vai sim melhorar toda a sua composição corporal e até mesmo o seu bem-estar para o final do ano. Quando você fala de melhorar o estresse, é porque o cortisol influencia também? Influencia. O cortisol, principalmente para nós mulheres, ele faz com que a gente tenha um acúmulo exacerbado de gordura abdominal, aquela gordurinha que incomoda a gente, que é a subcutânea. Não fazia ideia disso. Que é exatamente. Então, quando o cortisol está muito elevado, ele acaba gerando esse acúmulo de gordura, como também um estoque de energia, né? O seu corpo entende que ele está passando por um processo estressor, e aí esse processo estressor é como se o corpo entrasse no modo de defesa, e o modo de defesa é captar energia, e energia é a gordura. Então ele vai guardar a gordura como forma de defesa. Então por isso que é sempre bom a gente ajustar o cortisol, fazer os exames para saber como é que tá as taxas do cortisol. Todo mundo e aí relaxadinho, zen, ó, sim, zen, isso ajuda preocupação muito. para ficar zen gordura. Zen, exatamente. Obrigada, Larissa. Então a gente volta daqui a pouquinho para falar de outro tema também bastante importante. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Obrigada a você pela companhia e a gente se vê no próximo Inovação e Sustentabilidade. Até lá.